Convido à mesa Jones Manuel, do PCB. Professor de História, 32 anos, comunicador, educador popular e youtuber. Manuel tem mestrado em serviço social. Começou a militância política ao criar um cursinho gratuito para jovens da comunidade há mais de 10 anos, na comunidade da Borborema, onde ele mora. A vice da chapa será a assistente social Raline Almeida, de 31 anos, do mesmo partido. Vamos ao início do primeiro bloco, lembrando que cada candidato terá 2 minutos. A primeira a falar com a gente será a candidata Cláudia Ribeiro, do PSTU. Posso começar? Pode. Boa noite. Primeiro, a gente quer agradecer esse espaço, a iniciativa. Para nós é bastante importante um momento como esse para a gente poder falar e apresentar as nossas propostas e o nosso projeto de sociedade, de governo, para a classe trabalhadora e para a juventude. Nós entendemos que a nossa candidatura ela tem uma tarefa fundamental. Ela está à disposição para a gente organizar, instrumentalizar toda a luta necessária nas ruas, com mais ampla unidade, nas ruas, para botar abaixo esse governo, o governo de Bolsonaro. Um governo genocida, que promove a fome, o desemprego, o desalento e todo tipo de propagação da opressão, que tem condenado a nossa classe, a nossa juventude, a uma situação de bastante pauperização, miséria e sem perspectiva. Então, a gente entende que tem uma tarefa fundamental a gente organizar essa luta. É uma necessidade. Agora, tampouco a gente acha que essa tarefa colocada significa necessário apresentar um projeto para a nossa classe em aliança com a direita, como, por exemplo, a aliança com Alckmin, ou aqui no Estado, o que significa hoje estar representando o governo de Paulo Câmara, com o governo de Danilo Cabral, que são quase 2 décadas de Paulo Câmara no governo de Danilo Cabral, que está aí, junto com o PCdoB, com o PT. 30 segundos. Tampouco também é uma alternativa ao projeto de Maurília Reis, junto com a direita, pretende reproduzir quase 2 décadas aí desse governo, de governar, tem um projeto da cidade de Pernambuco para os ricos. Então, a gente inicia aqui essa apresentação colocando a importância e a tarefa que a gente acha que é bastante importante cumprir nessas eleições. Obrigada. Candidato número 3, Jones Manuel, PCB. Olá, camaradas. Boa noite. É um prazer e uma honra voltar na UFPE, a universidade onde eu fiz minha graduação, fiz meu mestrado, fiz movimento estudantil, fiz muita luta aqui em defesa do RU, da assistência estudantil, da moradia do estudante, participei das ocupações de 2016 contra o teto de gastos que está matando a nossa universidade. E essa universidade ela tem história, e a minha história com essa universidade se mistura com a história de luta que é a história da minha vida. Eu estou, nessa eleição, disputando o candidato de governo, o cargo de governador de Pernambuco, junto com minha vice, Raline Almeida. A gente está procurando representar um resgate de uma tradição de rebeldia e de luta que existe nas terras pernambucanas. A gente se orgulha muito de ser pernambucano, a gente fala muito da nossa terra, da nossa história. Pernambuco, que é a terra das ligas camponesas, do movimento Mangue Beat, de tantos movimentos e lutas importantes. Nos últimos 16 anos, o nosso Estado perdeu protagonismo, perdeu esperança, perdeu capacidade de sonhar. Esse projeto do PSB, que hoje é liderado pelo senhor Paulo Câmara, que se apresenta como um projeto progressista, não traz respostas para a juventude e para a classe trabalhadora. Nosso Estado é campeão de desemprego, tem quase 2 milhões de pessoas passando fome, ninguém que usa o transporte público está feliz e está satisfeito com a situação. A gente olha para a saúde, para a educação, para a cultura, para o lazer. Não existe nenhuma política pública que está indo bem no nosso Estado. Nosso Estado ele precisa de mudanças radicais. A gente vem para esse debate para apresentar, do ponto de vista político, uma perspectiva de mudança radical, uma perspectiva de construção do poder popular e de um governo com e para a classe trabalhadora. Eu diria que, a nível de abertura
A gente quer apresentar um Pernambuco diferente. A gente quer dizer que, organizando, a gente pode desorganizar. Candidato número 4, João Arnaldo, do PSOL. Boa noite, companheirada. Uma alegria muito grande estar aqui na UFPE, onde eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado lá no Cefis, no Prodema. Minha graduação foi na Católica, eu fui bolsista do curso de Direito na Católica, porque eu cheguei aos 14 anos aqui no Recife, eu sou do Sertão, nasci no Sertão e sou o primeiro neto dos meus 2 avós, dos meus 4 avós, claro, de quem conseguiu chegar primeiro na universidade na minha família inteira, entre os meus tios e todos os netos das 2 famílias. Isso acontece porque o interior do estado é uma grande periferia de Pernambuco, assim como a periferia que está na região metropolitana, mesmo aparentemente próxima do centro político, do centro do capital financeiro que domina o estado, é tão distante das políticas públicas. Porque há algo em comum entre onde está a população que tem acesso, que controla o orçamento, e aquela que é completamente abandonada. Eu gosto de lembrar que, dentro do nosso raciocínio sobre política pública, a gente tem que lembrar que foi em Pernambuco que foi criada a Casa Grande e a Senzala. E o grande desafio que a gente tem nessas eleições, além de derrotar Bolsonaro e acabar com o bolsonarismo no Brasil de uma vez por todas, é também acabar com esse simbolismo que está vivo como política pública, como uma forma de organização do Estado, da Casa Grande e da Senzala. Esse é o desafio de colocar a periferia no centro da política. Eu queria, com isso, me deixando à disposição para os debates, saudar a minha querida senadora, essa mulher, essa feminista, essa guerreira, que precisa representar Pernambuco no Senado brasileiro. Não basta a gente eleger a primeira mulher senadora. A gente tem que ter uma mulher que sabe o que é a luta do povo pernambucano. Eu queria, com isso, deixar registrado aqui a presença de Eugênia e dizer do meu orgulho, Eugênia, de estar com você nessa chapa, para que a gente tenha a melhor representação de coerência, que é o que o pessoal tem representado na política brasileira e nacional, inclusive quando a gente decide, nesse momento, eleger Lula como uma opção para derrotar o bolsonarismo, sem erro. Queria agradecer a todos os candidatos realmente cumpriram com o tempo. Vamos agora para o segundo bloco, que é de perguntas dos estudantes, né? E a ordem está aqui. O candidato número 1 vai ser Cláudia Ribeiro, 2, Ibiracê Olímpio, 3, João de Manuel e 4, João Arnaldo. Vamos sortear o tema. As perguntas já estão prontas. O tema é ciência, tecnologia e inovação. Cláudia, você tem 4 minutos para discorrer sobre o tema. Então, o que a gente entende, o que a gente acha, né? A pergunta, candidata. Eu me antecipei, né? A pergunta está com a estudante. Ah, tá bom. Boa noite a todos e todas. Eu sou Larissa Marina, do curso de Ciência Política aqui da UFPE, e vou fazer a pergunta agora. Estava querendo lhe boicotar, foi mal, desculpa. Não, imagina, acontece. Ao vivo tem tudo. A pergunta. A cooperação em tríplice hélice, ou seja, entre 3 entidades, universidade, governo e indústria, é uma das chaves para o desenvolvimento de uma economia baseada em inovação. A universidade gera conhecimento e mão de obra qualificada. O governo estimula o empreendedorismo em setores estratégicos através de financiamentos e reformas regulatórias. E a indústria lança produtos e gera empregos. Quais seriam os planos do governo para incentivar a cooperação entre universidade, o governo e a indústria? Agora eu posso, né? Pode. Então, como eu ia começando naquele momento, a gente entende que toda a ciência e tecnologia, né, todo o desenvolvimento que a humanidade, né, historicamente sistematiza e desenvolve, ela tem que estar a serviço para melhorar a vida da população, da maioria da população. Ela tem essa tarefa. Todo o desenvolvimento, né, tudo da ciência e tecnologia que as universidades produzem, em especial e fundamentalmente as públicas, que têm, né, na sua concepção um ensino
a pesquisa e extensão, que é exatamente o oposto que não acontece com as universidades privadas, ela tem que estar a serviço para garantir a humanidade, essa humanidade que a gente fala, né, a maioria dela, que é a classe trabalhadora, a juventude, que ela possa desenvolver todas as suas potencialidades. Por exemplo, a gente teve o exemplo recente das vacinas. As vacinas é um exemplo disso. Toda ela foi desenvolvida, não é, através de anos e anos de pesquisas, ela foi apropriada, mas através de anos e anos de pesquisas na universidade pública. Agora, sem investimento, isso não é possível. Primeiro, a gente entende que é preciso orçamento, e orçamento público. Não essa política, né, que há anos vem sendo reproduzida e avançada aqui no governo Bolsonaro, não é, de tirar dinheiro, verbas públicas para políticas eleitoreiras, inclusive essa última agora, né, com esse pacote aí, né, eleitoreiro, baixando o ICMS, que, né, com certeza vai abater sobre a saúde e a educação, sem dúvida. Então, é preciso que tenha orçamento público. A gente está aqui na Universidade Federal, mas a gente fala de projeto de Estado. A gente tem a Universidade de Pernambuco, a UPE, que está num processo de muito sucateamento. De todo o orçamento de Pernambuco, apenas 4,4% vai para a educação pública. Então, e desses 4,4%, quase 8 bilhões ela vai para uma política de concessão de bolsas através do ProUni, que significa abrir bolsas na universidade privada, como é a Universo. E isso significou, né, transformar o dono da Universo, que é o Janguier, num bilionário, que o nome dele, inclusive, está aí na lista da Forbes. Então, essa lógica ela precisa ser completamente invertida. Primeiro, que todo o orçamento que arrecada o Estado de Pernambuco, fruto, né, dos impostos, através do trabalho, que é a grande riqueza, né, onde está contida, onde se produz a grande riqueza do Estado, né, mas ele tem servido para destinar financiamento para as grandes empresas, indústrias que se estabelecem aqui, mas não tem significado grandes desenvolvimentos. Né? A gente vê, a gente tem aqui a Jeep, da Fiat, que tem um alto índice de rotatividade de emprego, está concentrado ali, dentro, né, a metalurgia e a indústria, está concentrado no maior baixo nível de salarial, onde a maior população que a gente diz, né, de empregados que tem alta rotatividade são jovens, mulheres e negros. Isso está colocado, né, que não há nenhuma perspectiva de investimento nessa área. Então, não há nenhuma possibilidade de você falar concretamente, objetivamente, em investimento na educação, na ciência e na tecnologia, se ela não esteja, primeiro, financiada pelo dinheiro público, né, pelo Estado, para que, de fato, ela esteja a serviço para desenvolver melhores condições de vida, por exemplo, modelos, planos de obras públicas, plano de moradia, a ciência, a saúde pública e o próprio investimento na universidade pública, que é a OPE, e as escolas estaduais, que precisam efetivamente incorporar a juventude. Quando as escolas estaduais foram transformadas... Tempo esgotado. Não. Candidato Jones Manuel, mesmo tema, mesma pergunta. Perfeito. Característica da economia brasileira e pernambucana no tema ciência e tecnologia é um baixíssimo investimento privado, tanto das empresas privadas quanto das universidades. No Brasil, em Pernambuco, quem basicamente faz pesquisa de base são as universidades públicas e empresas públicas. Qual é o problema central aqui em Pernambuco? O orçamento para ciência e tecnologia é só 0,27% do gasto anualmente. Ou seja, nem 1% é investido em ciência e tecnologia por parte do orçamento anual do governo do Estado, né? Dos 44 bilhões com B de bola. Isso dá mais ou menos um gasto anual de 108 milhões só de investimento em ciência e tecnologia. Isso é muito baixo. Então, a primeira providência para pensar desenvolvimento de ciência e tecnologia no Estado de Pernambuco é, no mínimo, subir o investimento, o gasto corrente orçamentário para 2% do orçamento anual do governo do Estado. O segundo momento é estabelecer uma prática de planejamento real, porque o governo do Estado de Pernambuco, as secretarias, elas não oferecem como deveria. Por exemplo, qual é o planejamento anual da Secretaria de Ciência e Tecnologia em termos de financiamento de projetos? Quais são as prioridades
de investimento orçamentário. Então, Pernambuco, por exemplo, a gente tem um caso gravíssimo de pessoas que estão com sequelas da zika, da chikungunya, e esse, por exemplo, deveria ser uma prioridade de investimento, de desenvolvimento de técnicas médicas, de medicamentos para as vítimas da zika e da chikungunya. Seria uma das prioridades. Estabelecer publicamente, a partir de conferências e conselhos participativos, quais são as prioridades da Secretaria de Ciência e Tecnologia. O terceiro passo fundamental é recuperar nosso PE. A nossa universidade estadual está bastante sucateada. O governador Paulo Câmara, em 2008, prometeu entregar 2 novos campos, em Surubim, no Agreste, e em Oricuri, no Sertão. Não foram entregues até hoje. A característica média da UPE são, basicamente, escolas ou prédios da prefeitura que são apropriados e transformados em campos sem estrutura nenhuma, absolutamente nenhuma. Então, é raríssimo você ver na UPE laboratórios, bibliotecas, banheiros, sabe, o básico do básico não existe na UPE. Aliado a isso, menos de 15% dos estudantes da UPE recebem política de assistência estudantil. Então, não dá para fazer ciência e tecnologia sem o estudante na universidade conseguindo permanecer. A gente precisa voltar a ter concurso público na UPE, injetar dinheiro na universidade, melhorar a infraestrutura no campus, nos campos da UPE, dar qualidade para que se possa realmente fazer pesquisa na universidade e ter uma política estratégica de investimento público, aproveitando oportunidades que surgem. Por exemplo, agora, no pós-pandemia, não é certo para ninguém quais são as sequelas a longo prazo da Covid. O LAFEP, uma empresa pública aqui de Pernambuco, poderia direcionar investimentos estratégicos para pensar no tratamento de sequelas da Covid e ter uma rentabilidade gigantesca vendendo medicamentos para o Brasil e para o mundo e para a América Latina como um todo. Mas como é que o LAFEP vai fazer isso se não tem concurso público desde 2014, se falta o básico de material, se não tem profissional, se não tem investimento? Então, o que é que a gente defende de maneira bem básica? A gente precisa aumentar para 2% do orçamento corrente líquido em ciência e tecnologia, a gente precisa recuperar a UPE, a gente precisa parar com os cortes na FACEP, porque no primeiro governo Paulo Câmara eu participei de um protesto contra um corte de 50% no orçamento da FACEP, a gente precisa transformar as empresas públicas que ainda existem, como a Copegás, como a LAFEP, como a Compesa, recuperar, tomar de volta a CELP, porque aquilo ali ninguém aguenta, ninguém é feliz com o serviço da CELP, quem é feliz com o serviço da CELP levanta a mão. Está vendo? Ninguém é feliz. A gente precisa tomar de volta a CELP e fazer das empresas públicas uma prática que existia até os anos 80 no Brasil, antes do neoliberalismo. Tempo esgotado. Acabou? 4 minutos. Sumiu, não tinha mais. Chegou a apagar para ver se ficou, mas tinha outro cronômetro lá e não perdeu tempo nenhum. Estava empolgando. Gente, vamos agora à segunda pergunta. O João Arnaldo. Vai tornar isso. É a segunda pergunta, gente. Isso. Cada um vai responder 3 temas, entendeu? Vai ter temas que você vai responder e ela não vai, porque a gente vai girando. Isso, tá certo? E uma análise, falando um pouco de matemática, uma análisezinha combinatória. A gente não está repetindo, não. É 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, né? 3, 4, 1. E aí a gente está indo nesse sentido, tá certo? Para que nenhum candidato responda menos do que eu. Todos vão responder o mesmo número de perguntas, segundo a nossa professora de matemática, né? que fez a análise aqui. Vamos a um outro tema aqui, mexer aqui um pouquinho. Arnaldo, já que você vai ser o primeiro a perguntar, seleciona o teu tema, né? Pronto. Abre aí e mostra para o povo. Vamos mostrar para o povo. Mulher, tema mulher. Quem vai falar é o nosso querido João Arnaldo. Antes disso, toda vez eu esqueço da aluna. Tem a aluna. Ele toda vez esquece. Rapaz, eu tô te vetando mesmo, desculpa. Vamos lá, vamos ver a pergunta. Boa noite a todos. Boa noite aos candidatos. Boa noite à professora Bruna. Sobre o tema mulher, vou discorrer aqui a pergunta que será feita. Mulheres de várias regiões se reuniram no Recife, em vigília, pelo fim da violência de gênero no dia 15 de julho deste ano, na Praça do Diário. O objetivo foi reivindicar políticas públicas para o enfrentamento à violência contra as mulheres e, no mesmo dia,
foi apresentado na OAB o dossiê Violência contra as Mulheres de Pernambuco. Dentre outros aspectos, gostaria de falar sobre as delegacias da mulher. Atualmente, existem 14 em Pernambuco. O problema é que, das 14 delegacias, apenas a da capital funciona 24 horas. As demais fecham durante a noite e finais de semana. A equipe de reportagem da TV Jornal registrou no dia 20/7 a recém-delegacia da Mulher de Olinda fechada durante a madrugada. E no dossiê foi relatado que as usuárias dos serviços ofertados não se sentem acolhidas e que sua maioria foi atendida por policiais do sexo masculino, causando constrangimento e vergonha. O que o seu governo fará para mudar essa realidade? Agora sim, candidato João Arnaldo. Perfeito. Uma das questões que é fundamental nas diretrizes do nosso programa temos 3 diretrizes que são transversais para todos os eixos do nosso programa de governo, e entre eles está a igualdade de raça, a promoção da igualdade de raça, de gênero e a garantia do direito à diversidade. Nós temos um grande desafio pela estrutura na cultura social, política e econômica do machismo estrutural. Nós sabemos disso. Isso já é um consenso acadêmico, até mesmo na política, de quem nem sequer tem compromisso com as questões. Mas a gente não vê na prática, em nenhuma ação pública de governo concreta, algo avançando de forma direta nesse sentido. Por isso que a gente tem falado em garantir, não somente na ação de combate à violência, mudanças na estrutura de organização da polícia, tem que ter concursos específicos para mulheres atuarem nas delegacias que vão tratar sobre violência contra a mulher. A política de prevenção ao feminicídio, ela tem que ir além dessa estrutura das delegacias, ou seja, além de garantir as 26 delegacias nos primeiros 12 meses de gestão, ou seja, não só as 14 que estão sem estrutura nenhuma, com nem 1/3 do número de policiais dedicado à demanda, muito menos nem no número de mulheres que são necessárias para atender. Além disso, as delegacias elas têm uma demanda passiva, elas não vão até a uma situação de emergência. Então, por isso nós queremos garantir, além disso, um concurso apenas para mulheres trabalharem na Polícia Militar para fazer um atendimento presencial ao chamado de qualquer mulher em situação de violência, que vai ser atendido por mulheres, não por homens policiais militares. Então, essas duas situações, além de todo um trabalho a partir da educação, da comunicação, a partir de todo um processo de desconstrução de curto, médio e longo prazo da lógica da violência, do machismo estrutural, da relação de todo tipo de exploração, nós temos que falar também da inclusão, porque não tem sentido as mulheres que, em geral, tomam conta da casa, cuidam das famílias e você não tem política de creche. Por isso que nós propomos, por exemplo, apesar de não ser em tese uma política de responsabilidade direta ou imediata do Estado, numa situação crítica de maior desigualdade do país, de maior índice de pobreza extrema do país, não há sentido que as políticas de combate a essas desigualdades não aconteçam como forma prioritária. Por isso, nós vamos criar 60 mil vagas de creche nos primeiros 2 anos de governo, em parceria com os municípios, para atender especialmente a população que está abaixo da linha da pobreza, que é, em Pernambuco, quase 15% da nossa população. Então, essa ação, mais um programa de renda básica permanente, o que a gente chama de renda básica Pernambuco, de R$ 600, tendo como foco a mulher, especialmente a mulher negra, a mulher da periferia, porque é essa população que está na situação de extrema pobreza, nós vamos garantir também que ela possa, junto com a creche, junto com o auxílio, que vai ser complementar, junto com o programa de renda básica estadual, que vai ser complementar ao programa de renda nacional, que nós esperamos, derrotando o governo Bolsonaro, consolidar um programa de renda não de politicagem, não eleitoreiro, mas um programa permanente, com um valor mais consistente do que esse, inclusive, que está hoje, para que a gente possa, junto com as demais políticas de inclusão, como, por exemplo, programas como o Pronatec Pernambuco, que faz cursos técnicos ou cursos de formação, porque nós precisamos erradicar o analfabetismo. Pernambuco tem um alto índice de analfabetismo, apesar da propaganda que tem no governo do Estado sobre o avanço na educação, nós podemos discutir isso melhor, tem muito marketing sobre isso. Nós precisamos tratar o combate ao analfabetismo tendo como alvo principal a oportunidade para as mulheres, especialmente as mulheres da periferia.
Parabéns, cumpriu o tempo. Agora vamos à candidata Cláudia Ribeiro sobre a mesma pergunta e sobre o mesmo tema. A cada 4 dias e meio, uma mulher é assassinada em Pernambuco. É assassinada, vítima do feminicídio. Todo dia, se você ouve rádio, rádio logo de manhã cedo, inclusive o Bandeira 2, você vai ouvir uma notícia sobre uma mulher que é assassinada, e na maioria das vezes, dentro de casa, seus companheiros, ou indo para o trabalho, numa situação como essa. E, como já foi dito aqui, né, a política do governo do Estado, dessas últimas 2 décadas, desses últimos 20 anos, apesar de, na atualidade, ter uma vice do PCdoB, que é uma mulher, isso não tem significado para as mulheres uma vida de segurança e uma vida digna. Nós entendemos que, para além, é importante e é fundamental que as delegacias elas permaneçam abertas 24 horas, porque, inclusive, a índice que é justamente no final de semana que as mulheres são mais vítimas da violência e não encontram onde possam fazerem a denúncia. Agora, é um conjunto de políticas que precisam ser implementadas, porque a Lei Maria da Penha ela foi uma grande vitória do movimento, mas ela só não basta. É preciso que haja, de fato, uma política de moradia para que as mulheres possam sair de suas casas, sobretudo aquelas que não têm independência econômica, possam sair com seus filhos e ter onde morar. A gente não está falando de casas-abrigos, mas uma política de habitação, de moradia, que seus filhos tenham direito a uma escola pública de qualidade, creches. E aí a gente precisa dizer de onde vai vir esse dinheiro. Porque a permanência dessa lógica política que é colocada em que, para os ricos, tudo, todo tipo de isenção fiscal, não é? Que a maior parte das verbas públicas ela escorre para a iniciativa privada, seja para a saúde, seja para a educação. É impossível, mantendo essa mesma lógica que se tem hoje, governo estadual, né, escoar dinheiro público para a iniciativa privada, para garantir isenção de impostos, não será possível a garantia da vida das mulheres, em especial das mulheres trabalhadoras. Porque são as mulheres negras, as primeiras, são aquelas que recebem o menor salário. O menor salário da escala, entre todas, é a mulher negra. É o melhor salário. Está nos piores postos de trabalho. E quando vem uma crise ou qualquer coisa que o valha, é a primeira a ser demitida. Então, não são todas as mulheres que sofrem violência. Isso é bastante importante a gente dizer aqui, como está colocado as estatísticas. Então, é preciso todo um conjunto de políticas. Como a gente falou, é preciso ter dinheiro, é preciso ter orçamento. E não é possível você ter orçamento se você mantém um Estado que ele tenha uma lógica de toda a sua arrecadação. Boa parte dela, a maior parte, na verdade, tem servido para garantir que as empreiteiras enriqueçam, os hospitais, as ilhas de hospitais privados, cada vez mais se proliferam e a população não tem direito à saúde pública, que você não tenha... O Hospital da Restauração, caiu o teto enquanto as pessoas estavam lá dentro. Então, é impossível você atender as mulheres ou a maioria da população. Então, é preciso ter uma outra política que destine o dinheiro público para as áreas sociais públicas, para que as mulheres possam ter direito à moradia, possam ter direito a acesso à saúde pública, seus filhos possam ter direito à educação pública. Então, dinheiro público para... ter um planejamento para que as mulheres possam ter emprego, possam ter uma estrutura de vida digna, que não seja suas vidas não sejam submetidas a essa calamidade. É um absurdo, é inaceitável essa situação que está colocada para nós. A vida aqui em Pernambuco, no país, mas aqui em Pernambuco, é inaceitável. É uma vida hostil para as mulheres. Em especial se você tem um transporte público decadente, como superlotado, não é, em que as mulheres precisam todo dia acordar mais cedo para poder pegar o ônibus. Tempo esgotado. Obrigada. Eu queria aproveitar esse momento também para parabenizar a presença de todos que estão aqui. Realmente é de uma alegria muito grande ver tantos jovens aqui acompanhando esse debate sobre propostas para o governo do Estado de Pernambuco. Eu acho que é fundamental a participação de vocês. Não estava no script, mas eu tinha que fazer essa falinha aqui. A gente que tem cabelos mais brancos, tem ali o pessoal também que tem mais ou menos a minha idade. A gente fica muito feliz com esse rejuvenescimento e desse interesse de vocês todos pela política, é muito importante.
E também a todos, aí tem centenas de pessoas acompanhando no YouTube. É um sucesso a transmissão, então é uma alegria muito grande. Vamos à pergunta número 3. Agora eu não vou esquecer de chamar a aluna, não, né? Aluna ou aluno? Tema: saúde. Quem é o aluno que vai fazer a pergunta? Isso. Dessa vez eu não esqueci, não, viu, professora? Desculpa. Boa noite a todos, aos candidatos e candidatas. Boa noite. Vamos lá. No cenário de saúde no estado de Pernambuco, 48% dos hospitais e 59% das UPAs, que corresponde a 15 hospitais de 13 UPAs, estão centralizados na região metropolitana do Recife, atendendo a 20 municípios, enquanto que 165 municípios de Pernambuco são assistidos por 16 hospitais e 9 UPAs. Tendo em vista a centralização de unidades de saúde do Estado na região metropolitana do Recife, quais serão as ações do governo para garantir o acesso à saúde a todos os pernambucanos de forma igualitária? Para responder a pergunta, o candidato Jones Manuel, seguindo a nossa ordem aleatória das chamadas e das perguntas. Perfeito. Mas antes de falar de saúde, eu peço até desculpas, mas não poderia deixar de falar do tema anterior. 2 questões muito rápidas. Primeiro, ninguém citou a Secretaria da Mulher, o que mostra como a Secretaria da Mulher aqui de Pernambuco está abandonada, nunca teve um concurso público para funcionárias, trabalhadoras da Secretaria da Mulher, e também não tem orçamento próprio. Quando você abre a LOAS, a Lei Orçamentária Anual, não tem lá uma rúbrica para a Secretaria da Mulher, está dentro da Secretaria de Direitos e Juventudes e tal. O orçamento ínfimo, não tem políticas públicas reais, assim como eu também senti falta de um debate sobre socialização de direito, socialização do trabalho reprodutivo. A gente precisa pensar o enfrentamento ao machismo, também garantindo lavanderias públicas, restaurantes públicos, creches, para fazer com que o ambiente do trabalho doméstico saia do ambiente doméstico e seja socializado do âmbito público. Dito isso, falando de saúde, qual é o problema fundamental da saúde aqui em Pernambuco? Primeiro, a gente tem um orçamento de 6 bilhões e 700 milhões. Esse orçamento, todo ano, 1/3 dele vai para as OS, que são organizações sociais, entidades de direito privado que não deveriam ter lucro, mas têm. E você tem uma administração, uma gestão em saúde que não é transparente, os custos não são claros, vários casos de corrupção e ineficiência, e a gente defende a primeira coisa, uma auditoria nas contas públicas. Todo ano as OS levam 2 bilhões de reais do orçamento da saúde. A gente precisa de uma auditoria nas contas, acabar com a privatização da gestão em saúde e garantir a gestão de hospitais, ambulatórios, UPAs e por aí vai, de maneira pública, via concurso público. Segunda coisa fundamental, a gente precisa defender os trabalhadores e trabalhadoras da saúde. O piso da enfermagem acabou de ser aprovado e o governador Paulo Câmara já dá sinais de que não quer pagar o piso da enfermagem. A gente tem um compromisso de pagar o piso da categoria e garantir boas condições de trabalho para todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Terceira coisa fundamental, há um processo de sucateamento da atenção básica ou atenção primária à saúde. Desses 6 bilhões e 700 milhões do orçamento anual da saúde, só 33 milhões vai para a atenção básica à saúde, que é a ponta do sistema, que é onde você evita várias e várias doenças se agravarem, enfim, onde você reduz a mortalidade infantil, onde você melhora a qualidade de vida das pessoas. A gente quer aumentar em 20 milhões por ano o orçamento da atenção básica à saúde e trazer de volta os NASFs, os núcleos de atenção à saúde da família multidisciplinares, que foram extintos pelo governo Temer, e o governador Paulo Câmara não fez nada, não disse nada. A gente precisa garantir que a atenção básica à saúde não seja só uma enfermeira e uma técnica no postinho, que tenha psicólogo, que tenha assistente social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, que tenha capacidade realmente de dar conta e concluir as obras que estão paradas. O Hospital Geral de Serra Talhada ainda não foi concluído, o governador Paulo Câmara prometeu na última eleição, o Hospital da Mulher de Caruaru não foi concluído, o governador Paulo Câmara também prometeu 4 UPAs de especialidades em 2014, em Palmares, Escada, Carpina e Goiânia. Até hoje não terminou as obras, a gente precisa terminar essas obras que estão paradas, que estão em andamento, e precisa criar uma descentralização da rede. Como é que a gente faz isso? Isso passa por criar 4 novos hospitais, mas passa também por ter uma política de interiorização da formação dos trabalhadores e trabalhadoras em saúde e garantia com que aqueles profissionais fiquem nas localidades. Aliado a isso e caminhando
para a conclusão, a gente precisa também debater uma política de saúde que inclua a população indígena e a população quilombola, descoberta em boa parte das regiões do básico de política de saúde. Inclusive, quando você pega as áreas que não têm cobertura de política de saúde da família, várias delas são áreas de povos indígenas e quilombolas. Isso precisa ser enfrentado e corrigido o quanto antes, e é possível, inclusive, já com o orçamento atual, se a gente faz uma auditoria nessa relação com as OS. Sobre o mesmo tema, o candidato João Arnaldo. O fato, com relação às OS, se tornou um grande escândalo em Pernambuco. O escândalo que pouca gente quer tratar de forma clara, de forma séria, porque fica muitas vezes, no máximo, se discutindo se deve-se ou não trocar o tipo da OS, no caso das candidaturas da política tradicional. Há um consenso entre a política tradicional de que a privatização, de que as parcerias com essas organizações sociais que são disfarçadas sem fins lucrativos, mas que na prática elas têm fins lucrativos sim, além de que tem estudos recentes que mostram que os custos do serviço das OS chegam a ser quase 30% mais altos do que o mesmo serviço prestado pelos hospitais públicos ou unidades públicas gerenciadas por servidores concursados. Então, não há o menor sentido, a não ser uma lógica de apropriação da estrutura pública, do orçamento público, por empresas amigos do governo da vez. E, muitas vezes, o que se disputa é quem é que vai querer ocupar a cadeira que vai decidir quem é que vai ser a empresa que vai ocupar aquela operação. E não a reestatização, que é o que nós defendemos, a necessidade do interesse público, porque a saúde não pode ser uma mercadoria, então ela não pode ser privada. A saúde tem que ser um serviço tratado como um direito. Por isso ele tem que ser público e não, por exemplo, que é outra coisa que as OS têm feito, que é a precarização dos trabalhadores que prestam serviço nessas unidades. O valor de muitos enfermeiros não chega a um salário mínimo. Em caso de enfermeiros receber R$900. E se você reclamar, é claro, vai ser demitido. Então, esse tipo de política de precarização sistêmica e apropriação do recurso público, ela tem que ser estancada imediatamente. O fim dos contratos de OS é uma emergência em Pernambuco. Mas, para isso, além disso, ainda temos que interiorizar, claro, o serviço de atendimento de média e alta complexidade, que é o que mais traz pessoas do interior sofrendo muito com o tal do TFD. É um custo, porque é o SUS que paga o TFD. As pessoas passam dias, semanas para poder conseguir um atendimento no Recife, ficam vindo várias vezes, porque simplesmente a política foi feita para tratar a doença e não para promover saúde. Nós temos que inverter toda a lógica da política de saúde que está sendo implantada em Pernambuco, gente. E é a partir disso que a gente tem dois desafios. Primeiro, reestruturar os hospitais que estão completamente sucateados, que é uma coisa que o governo Paulo Câmara tem feito com muita competência. É o sucateamento programado. Ele faz isso na Compesa, ele faz isso em outras empresas públicas, ele faz isso na saúde, ele faz isso na educação. Degrada, sucateia, abandona, aí cria depois um sentimento na população, tenta criar um sentimento na população que a solução é privatizar. Mas isso tudo é estratégia política, e se a gente não compreender isso, a gente não faz o debate com a população para entender, para conscientizar a população de que a gente tem que se apropriar dessa estrutura pública para que ela se torne mais eficiente, mais transparente e mais efetiva. Então, nesse sentido que a gente defende que a política de atenção básica tem um protagonismo do Estado. Também, em parceria com os municípios, os postos de saúde, por exemplo, já podiam ter equipamentos que resolveriam preventivamente vários problemas que não chegariam a ter que ser atendidos num hospital, numa UPA, ou num hospital de média ou alta complexidade. Por exemplo, raio-x, eletrocardiograma, sumário de urina. Tem um conjunto de equipamentos que hoje são baratíssimos, mas nem sonham em chegar numa UPA. Pessoas, às vezes, passam 6 meses, 8 meses, chegam a ponto de não ter mais esperança de fazer o exame, nem voltam a tentar fazer o exame, porque não conseguem. E, além disso, nós queremos implantar o prontuário eletrônico de fato, que não funciona, com internet em todas as unidades de saúde, para que onde qualquer cidadão for, qualquer mulher for ser atendida, ela possa ter seu histórico. E aí nós vamos garantir que, preventivamente, além de criação de casas de parto em todas as cidades pernambucanas, que Pernambuco é um estado que ninguém pode mais nascer na sua cidade, tem que viajar de uma cidade de 300 quilômetros para poder uma mulher parir. É uma outra violência contra a mulher que está sendo passada pela política de saúde atual. Em cima da hora, aos 45 do segundo tempo, certíssimo.
Candidata Cláudia Ribeiro, sobre o mesmo tema, sobre a mesma pergunta. Inclusive, eu queria apresentar aqui a nossa candidata ao Senado, Deise Medeiros, que está aqui na plateia, que ela é uma trabalhadora da saúde. Ela é enfermeira, trabalhadora da restauração, e teve na luta dessas trabalhadoras que, em 2020, que fizeram greve por denunciar as péssimas condições de trabalho do Hospital da Restauração do Sistema Hospitalar aqui de Pernambuco e também o salário, que ganham abaixo do salário mínimo, trabalhadoras com mais de 20 anos. Sabe qual foi a resposta de Paulo Câmara na ocasião, em 2020, antes da pandemia, inclusive? Foi o choque e a bomba. Foi essa a resposta que Paulo Câmara deu a essas trabalhadoras que fizeram greve e manifestação na frente da restauração. Então, por aí a gente já vê qual é a política desse Estado e desse governo. A primeira coisa com saúde pública é o fortalecimento do SUS. O SUS demonstrou, apesar de toda a política de sucateamento que vem sofrendo ao longo de todos os anos e todos os governos. É necessário o fortalecimento do SUS, que demonstrou que foi o SUS que garantiu que a vacina chegasse em cada canto desse país. E como já foi dito aqui, não é possível você falar em saúde pública você mantendo essa concepção de que o Estado garante toda a estrutura para entregar na mão dos empresários através das OS, que isso é o que significa organização social, que de social não tem nada. É o enriquecimento de um setor às custas do sofrimento e da ausência de saúde pública da maioria da população. Agora, para você falar sobre isso, para você romper com a lógica das OS e do processo de privatização da saúde pública, por exemplo, como foi dito aqui, 82% de todo o orçamento ela vai para a saúde de alta complexidade, que é concentrada na Ilha do Leite, que é exatamente o setor privado. 1% do orçamento vai para o atendimento da assistência básica. Então, portanto, é necessário acabar com essa lógica de fomentar o Estado de Pernambuco, todo um setor da saúde, enriquecer os empresários da saúde que tem ali na Ilha do Leite, todo um lugar que não chega, que a população pobre não chega, não consegue botar o pé ali. E para, de fato, você fortalecer o SUS, o hospital público, a saúde pública, o posto de saúde em cada bairro, é preciso ter dinheiro. E de onde virá esse dinheiro? É necessário que tenha orçamento, e isso, 100% do orçamento de Pernambuco, que vem dos impostos, fruto do nosso trabalho, tem que ser colocado na mão da classe trabalhadora. Em especial, discutir com as trabalhadoras e trabalhadores da saúde, através de conselhos, de organizações no seu local de trabalho, qual é a prioridade da saúde? Onde é que deve ser construído o posto de saúde? Aonde é que deve ser investido o dinheiro público? Porque, se não for dessa forma, qualquer medida e proposta aqui que se fale em saúde pública, mas não diga de onde virá o dinheiro, não será possível ela vigorar. A saúde pública é um direito da humanidade, é um direito da população, da maioria da população, portanto, tem que haver investimento, tem que acabar da farra do dinheiro público para o bolso, do enriquecimento dos ricos, inclusive com a saúde. Construção de hospitais, o fortalecimento do Hospital da Restauração, do SUS, dos profissionais e trabalhadores da saúde pública e da valorização da população através desta organização em que quem tem que decidir sobre o orçamento que tem que ser público, tem que ser quem produz esse orçamento público, que é a classe trabalhadora, são os trabalhadores, em especial os trabalhadores da saúde, que vão discutir qual é efetivamente a grande prioridade. Porque, de outra forma, se você, de fato, atacar, botar o dedo na ferida, que é arrancar dos ricos aquilo que eles nos roubam todos os dias, através do nosso fruto do nosso trabalho, dos impostos, e tomando de assalto aquilo que nos é de direito, que é a saúde pública, não verá alternativa. Então, fortalecimento do SUS, orçamento, dinheiro público para o hospital público e valorização dos trabalhadores da saúde pública. Consegui terminar em 4 minutos agora. Terminou. Os 45 também. Exato. Exatamente. Vamos agora para a quarta pergunta. Não vou me esquecer de vocês, tá? De chamar um aluno da universidade, pelo amor de Deus. Não posso falhar, Obrigada. não posso esquecer de novo. O tema é trabalho, emprego e qualificação. Quem é a aluna que vem fazer a pergunta? Boa noite a todos os candidatos, Boa candidatas. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite a quem está nos assistindo. Meu nome é Juliana Balbino. Sou estudante do curso de licenciatura em Geografia. Vamos à pergunta.
Pernambuco, sendo o segundo estado com a maior taxa de desemprego do país, traz um dado alarmante. As esferas municipais hoje buscam na medida que o recurso permite a capacitação da população municipal, mas existe um hiato entre a capacitação e a aplicabilidade da população no mercado de trabalho. Com isso, qual será a medida de inserção das pessoas no mercado de trabalho em condições seguras para a saúde física e mental? Jones Manuel. Perfeito. Nosso programa de governo, ele tem como elemento central para gerar emprego 4 eixos fundamentais. O primeiro eixo é reativar a economia a partir da construção civil. Característica da construção civil, geração de emprego rápida, com baixa densidade tecnológica e sem necessidade de importar absolutamente nada. Pernambuco tem 1.400 obras paradas que podem ser reativadas imediatamente, boa parte delas, não todas, mas, por exemplo, o Hospital Geral do Sertão de Serra Talhada, que está parado, o Hospital da Mulher de Caruaru, que eu já citei, obras como essa podem ser retomadas imediatamente para gerar emprego, e a construção de 100.000 moradias populares. O número pode parecer muito chamativo, mas é plenamente possível, considerando que Pernambuco tem mais de 300.000 imóveis abandonados, segundo o IBGE. Então, a partir de desapropriação de imóveis abandonados que não cumprem a Constituição, a sua função social, criação de um banco público de terras e um investimento, a partir também de mutirões de mobilização dos trabalhadores, é possível reativar a economia via construção civil, criando 100.000 moradias populares dentro também de um projeto de reforma urbana, remodelando a infraestrutura do nosso espaço urbano. Essa como primeira perna. A segunda perna fundamental, política agrária, né? Pernambuco não tem hoje uma política de reforma agrária, inclusive o apoio aos assentamentos é cada vez mais raro. A gente quer fazer uma política de reforma agrária, ampliando o crédito, o apoio técnico, de novo, falando da UPE, recuperando a UPE para que possa garantir as extensões rurais de apoio aos pequenos agricultores e garantir também que hoje o que na Zona da Mata os usineiros têm de subsídios do governo do Estado, por exemplo, são liberados de pagar ICMS. Isso dá bilhões anualmente. Então, o que os usineiros têm de subsídios e crédito preferencial, a gente vai rever isso e vai direcionar para a agricultura familiar, para a agricultura camponesa, incentivando a produção local e também formas de ecoturismo. Nossa Zona da Mata tem um potencial muito grande de ecoturismo que é desperdiçado porque tem cana para todo lado e que só sobrevive com subsídio governamental, né? A gente costuma dizer que esse povo gosta tanto de livre mercado, vamos tirar o Estado, vamos tirar o governo para ver se eles sobrevivem uma semana. O terceiro ponto fundamental é a construção de direitos estratégicos, fortalecendo os serviços públicos. Então, quando a gente fala em construir uma rede de restaurantes populares, lavanderias públicas, ampliar a infraestrutura e melhorar a infraestrutura das escolas, criar centros de referência de atendimento a mulheres eleitos pelas próprias mulheres da comunidade para coordenar esses centros, a gente está falando de criação de equipamentos públicos, contratação de pessoal que vai influir também na geração de emprego. Por último, é garantir uma política de crédito preferencial aos pequenos e médios empreendedores, pessoas do comércio, dos serviços, especialmente a área da cultura, a economia criativa, a economia da cultura, para fazer com que é uma das características da economia de Pernambuco e no Brasil, né? Em média, 6 a cada 10 empregos são gerados por pequenos e microempreendedores, empresários, enfim, o termo é ruim, mas vocês entenderam. Então, garantir um apoio de crédito, de redução de carga tributária, de redução de burocracia para quem quer abrir um bar, uma biblioteca, uma sala de cinema, um pub, enfim, as várias opções de comércio na área da cultura e dos serviços. Tudo isso, evidentemente, passa também por uma mudança na dinâmica orçamentária, né? A gente defende a auditoria em todas as isenções fiscais que foram contratadas desde o governo Eduardo Campos para cá, rever fundamentalmente isso, porque está desidratando o orçamento público e a capacidade de investimento do Estado para ser indutor da geração de emprego. Parabéns. Conseguiu. Agora o nosso candidato também, o João Arnaldo, sobre o mesmo tema, sobre a mesma pergunta. Um dos grandes problemas com relação à geração de emprego e renda em Pernambuco tem a ver com o empobrecimento da população. É claro que, uma vez que você tem uma população que perde a capacidade de compra, o ciclo virtuoso da economia, que pode
contribuir para um processo de estímulo, de incentivo a trocas de mercado, a compras, a vendas, a empregabilidade, ela toda fica precarizada. É importante entender que nós vivemos e lembrar disso, né? Que nós vivemos um ataque à economia brasileira com a gestão que tem destruído da forma mais perversa a nível nacional a toda uma sequência, toda uma lógica de estruturação da economia brasileira através de uma intensificação da centralização de renda, da concentração de renda, da financiarização da política, cada vez mais estimulando o aumento do poder econômico sobre os donos de bancos e menos recursos na economia. Então, quem mais tem contribuído para a crise de desemprego no Brasil é o governo Bolsonaro. Agora, quando você tem esse cenário, o que faria um governo de esquerda, um governo popular? Sair de uma situação de omissão, olhar para quem está mais precisando das políticas públicas e estimular que essa dinâmica da economia, pelo menos nesse estado, possa reduzir essa crise, esse impacto da macropolítica na região. Mas é exatamente o contrário que tem acontecido. Por isso que Pernambuco foi o estado que teve o maior aumento no número de desemprego no país e também o maior número de famílias entrando na linha de extrema pobreza. Por isso que o programa de renda básica que nós propomos, ele é, sim, um indutor do estímulo da retomada de crescimento no estado, só que estimulando o combate à desigualdade social, não apenas ativando a economia e mantendo os padrões de desigualdade que marcam a estrutura social e econômica de Pernambuco. Nós também queremos criar uma agência de apoio à economia local, de apoio à economia comunitária. A ideia é articular as universidades, os cursos de administração, contabilidade, marketing, e chegar junto de quem hoje faz a economia de Pernambuco funcionar, que não são as grandes empresas, não são as grandes corporações, são as pequenas, são as empresas familiares que seguram a onda na periferia. Muita gente que faz sem nenhum tipo de suporte, muitas vezes somente para conseguir colocar comida em casa. E não tem aonde buscar um apoio. E, sinceramente, gente, não é no SEBRAE que a população de baixa renda vai conseguir chegar a esse acesso. Então, nós precisamos também criar, a partir dessa agência de apoio comunitária, envolvendo desde a questão da assistência técnica, gestão, apoio a fomento à organização, mapeamento, planejamento de gestão, ou seja, coisas que, normalmente, quem nunca empreendeu e, muito menos, teve a chance, teve a experiência de ter acesso a uma informação qualificada sobre isso, vai ter muito mais dificuldade, além de que capital de giro. Por isso, nós vamos criar o Banco de Apoio ao Desenvolvimento Local, um banco estadual. Tem que resgatar, ter um banco, uma agência pública de Pernambuco para chegar junto de quem mais precisa. Não é também para o grande, é para o pequeno, para a família que está abrindo aquele comércio de vender bolo, de vender comida, de fazer artesanato, de colocar aquele barraco na rua, de organizar o negócio que é real dentro da cidade, dentro das cidades e dentro do estado de Pernambuco. Outra coisa são as compras diretas. Pernambuco, o estado de Pernambuco é o maior comprador de serviços e bens, mas, normalmente, através das lógicas, muitas vezes não explicáveis, de compras de serviços e produtos, muitas vezes a gente compra esses produtos todos de fora do estado. Inclusive, comida industrializada para colocar nas escolas. Nós vamos comprar 80% da alimentação escolar da agricultura familiar, além de construir 4.000 cozinhas solidárias em parceria com os movimentos sociais. Nós vamos criar em Pernambuco uma nova PPP, que vai ser a parceria público-popular. Nós vamos contratar os movimentos, as organizações populares, para contratar pessoas das comunidades e organizar cozinhas comunitárias em 10 meses. Não vamos ter uma única pernambucana, nem um pernambucano com fome no nosso estado. Bingo, exatamente no tempo. Pessoal, todo mundo já se policiou, está todo mundo obedecendo o tempo. Agora vamos para a pergunta número 5, a quinta pergunta. O tema é Justiça e Direitos Humanos. A aluna vai fazer a pergunta. Boa noite, candidatos, candidata. Boa noite a todo mundo da plateia e quem está assistindo de casa também. Me chamo Sofia Pereira e sou do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da UFPE. A pergunta sobre direitos humanos é a seguinte. De acordo com o dossiê ANTRA 2022, no ano passado, Pernambuco foi classificado como o 4º estado no ranking nacional em número de assassinatos contra pessoas trans, resultados de crimes de transfobia. Além disso, uma análise de dados referente aos últimos 5 anos, realizado pelo mesmo dossiê, mostra Pernambuco classificado como o 6º estado mais perigoso para pessoas trans viverem.
Então, se considerarmos o contexto da pandemia, então, essa população se viu cada vez mais desassistida, em situação de negligência e vulnerabilidade. Quais as ações do seu governo para garantir mais proteção à vida das pessoas trans? Para responder a pergunta, a candidata Cláudia Ribeiro. É um dado bastante alarmante mesmo, né? Imagine você ter pessoas que não têm direito à vida. A gente já falou aqui, né? Isso com relação às mulheres, com relação à juventude pobre e negra e LGBTs. Os dados são grotescos, né? O estado de Pernambuco como foi colocado, né? O estado de Pernambuco os últimos dados que eu tinha, era o 5º estado que mais matava pessoas transexuais, LGBT transexuais. E a gente entende que é necessário um conjunto de políticas para garantir que as pessoas tenham direito a viver dignamente, a ter o direito a se expressar, não é? A ter o direito a expressar a sua sexualidade, o seu comportamento, seja ele né? Em todas a vida, no trabalho, na saúde, na educação. A gente precisa ter Pernambuco que garanta o acesso às políticas públicas, o acesso a todos esses bens sociais, que é um conjunto de medidas que você precisa proporcionar, como a gente estava falando. Não existe a menor condição de você garantir a vida dos LGBTs, das mulheres, da população pobre e negra, se você não tem, né, saúde, educação, se você não tem emprego, se você não tem moradia. Então, a primeira coisa que a gente entende é o seguinte: é preciso que você taxe as grandes fortunas. É preciso que haja uma política de taxação das grandes fortunas para que você tenha dinheiro, para que você tenha um conjunto de medidas para que as pessoas possam ter o direito de viver dignamente na cidade onde a gente vive. A gente entende que essa política de discriminação, de machismo, de racismo, ela tem ela tem uma origem. Há uma necessidade de nos dividir, não é, para esse sistema econômico ele poder usufruir cada vez mais da exploração dos nossos trabalhos. Se a gente for ver onde as mulheres, né, as mulheres negras, que eu já coloquei anteriormente, as mulheres negras trabalham, são aquelas que menos recebem salário, quando tem uma crise, são aquelas primeiras a serem demitidas. E isso não é diferente com a população LGBT. Se a gente for ver, estão nos piores postos de trabalho e, a não terem acesso ao trabalho, são obrigados a se prostituir. A média de vida dos LGBTs é 35 anos. Então, essa população ela precisa ser protegida. E ela não será protegida se não tiver orçamento, se não tiver saúde pública, se não tiver uma política de moradia, um plano de obras públicas para a construção de casas, de hospitais, de escolas. E, nesse plano de obras públicas, você cria emprego, não é? Você cria oportunidades. E você cria, inclusive, condições dos LGBTs poder ter o direito à vida, à moradia, ao trabalho, né, e a saúde e assistência à saúde pública. E, nesse sentido, é necessário discutir, sim, um plano de cotas para que seja absorvida o mais rápido possível essa população e que não seja obrigada a se prostituir, encontrar na prostituição o único meio de vida. E, quando assim acontece, será mais exposta à violência e não ter garantia à vida. Então, a gente entende que é parte de um projeto conjunto de sociedade, de um planejamento com orçamento público, e aí esse dinheiro, esse orçamento público tem que vir daqueles que têm enriquecido para a manutenção do sistema econômico que obriga essa população a viver numa condição de profunda indignidade e pagar com a sua vida por não ter esse tipo não ter esse projeto, né? Quanto mais a nossa população é dividida, mais, né, o capitalismo nos explora e lucra com essa realidade tão cruel no setor da população. Tempo esgotado. Candidato Jones Manuel, sobre o mesmo tema. Então, quando a gente fala da situação da população trans e travesti, a primeira coisa a falar é que existe um apagão de dados a nível institucional, né? E aí, quando a gente não tem dados precisos, não dá para formular políticas públicas qualificadas. O governo do Estado, em todas as secretarias, não tem uma preocupação em coleta de dados para a gente pensar as políticas públicas. Então, esse é o primeiro
ponto, assim. A primeira mudança que a gente tem que implementar é criar uma governança que todas as secretarias se preocupem com a coleta de dados sobre a situação, as demandas, a violação de direitos da população trans e travestis. O segundo ponto fundamental é que não existe uma secretaria do governo do Estado para a população LGBT de maneira geral. Existe uma pasta que também, assim como a pasta para as mulheres, não tem orçamento, não tem concurso público, nunca teve, e não toca políticas públicas efetivas. Então, você tem a criação de uma pasta que cria para dizer que criou, e aí coloca alguém para fazer um diálogo, tentar uma cooptação com o movimento social, mas políticas públicas efetivas não existe nenhuma. Segundo ponto fundamental é que o combate à transfobia ele tem que ser pensado como uma política transversal em todas as secretarias. Então, a gente precisa, por exemplo, no projeto político-pedagógico das escolas, incluir o debate do enfrentamento à LGBTfobia no geral e à transfobia no particular. A gente precisa, na política de saúde, incluir ambulatórios específicos para a população T, com as demandas específicas desse grupo social. A gente precisa garantir as terapias específicas para os processos de transição das pessoas travestis e transexuais, assim como nas políticas de cultura e empregabilidade, por aí vai, pensar políticas específicas. Porque qual é uma das grandes dificuldades da população T? A expulsão de casa. É uma das coisas mais recorrentes que existe. A pessoa está num processo de transição e aí entra em conflito com a família por causa do conservadorismo que não é enfrentado a expulso de casa. Então, termina, às vezes, na prostituição, termina dormindo na rua, incorporando a população em situação de rua, porque é expulsa ou expulso de casa, não tem nenhuma política pública de acolhimento, de integração ao mercado de trabalho, de acesso a direitos, desde assistência médico-psicológica, oportunidade educacional e por aí vai. Então, é preciso pensar, claro, uma prevenção a esse tipo de lógica, um enfrentamento mesmo ao conservadorismo, porque há aqui no Brasil uma tendência muito grande ao conservadorismo, né? Não pode falar de discriminação do aborto, não pode falar de discriminação das drogas, não pode falar dos direitos da população LGBT, mas, veja, a gente só enfrenta o conservadorismo se a gente fala contra ele, viu? Não existe enfrentamento ao conservadorismo no mistério, não. Então, a gente precisa pautar políticas públicas reais que façam essa desconstrução da consciência, esse enfrentamento no âmbito cultural e educacional, e também garantir um processo de cuidado, de integração a essas pessoas que, infelizmente, são expulsas de casa e, é claro, toda uma política preventiva de violência. Note bem, e essa política preventiva de violência vai desde mecanismos mais complexos até, por exemplo, pensar a formação em setores específicos da segurança pública, até coisas mais simples. O governador Paulo Câmara ele não tem coragem nunca na história, quando tem um caso de violência, dele ir a público e fazer uma crítica, se pronunciar. Então, recentemente, uma travesti, foi queimada viva no Cais de Santa Rita e o governador fica calado. O governador fica calado, ele não tem coragem de chamar a imprensa, se pronunciar, condenar aquela violência. Então, a mudança no padrão cultural e de consciência começa com a própria postura do governo do Estado de ter coragem de ir a público, repudiar e se colocar em defesa da população trans e travesti e dizendo que nenhum direito a menos é aceitável. Vamos à sexta pergunta. O novo tema será sorteado. Mobilidade. Aluno que vai fazer essa pergunta. Boa noite, candidatos. Boa noite, público. Boa noite a quem nos assiste de casa hoje pelo YouTube. O tema é mobilidade, então a pergunta é a seguinte. A situação do transporte metroviário na região metropolitana do Recife, consequência do sucateamento no sistema, vem trazendo cada vez mais problemas infraestruturais nos trens e mais desconforto aos usuários. Além disso, a alta tarifa de R$ 4,25 é desproporcional à qualidade do serviço prestado. No dia 16 de agosto, a fumaça originada de um curto-circuito no vagão do Linha do Centro causou congestionamento e atraso em 3 estações, que já vêm operando em quantidade reduzida de trens.
Em estudos feitos pela Secretaria de Planejamento de Pernambuco, com o aval do governo do Estado, foi elaborada uma proposta de estadualização e futura concessão privada por meio de uma parceria público-privada com o BNDES. No entanto, essa proposta foi engavetada pela atual gestão. O sistema metroviário da região metropolitana do Recife pede socorro e se vê num futuro incerto, com ameaças de paralisação, péssimas condições físicas das estações e dos vagões e com usuários cada vez mais insatisfeitos. Diante dessa situação, quais as políticas adotadas para garantir a revitalização do sistema metroviário? Pergunta para o candidato João Arnaldo. O metrô de Pernambuco está sofrendo 2 ataques. Um do governo Bolsonaro, que desde o início tem falado abertamente na sua privatização, e outra do governo do Estado, que tem sofrido, que tem promovido a sua sistemática omissão de assumir o papel de defender o interesse de Pernambuco. E, por esse motivo, nós vemos claramente o principal exemplo em Pernambuco do que a gente tem chamado de sucateamento programado. O metrô do Recife, ele foi inaugurado na década de 80. Naquele período, e durante mais de 2 décadas, era um metrô organizado, super exemplar, uma das melhores referências de um metrô limpo e funcional que existia em capitais no Brasil. Recentemente, o orçamento proposto pelos técnicos do Metrorec de 250 milhões de reais para sua manutenção básica, ele passou a ser reduzido sistematicamente até chegar a 90 milhões. Ou seja, basicamente, muitas vezes, se não fosse recursos do próprio bolso de funcionários do Metrorec, sequer os vagões poderiam ser colocados em funcionamento. Isso é uma estratégia para poder levar a imagem que muitas vezes choca a população ao ver aquele tumulto, o metrô quebrado, sempre tem uma notícia ruim, chegar ao ponto de criar um sentimento na população de que talvez a única saída seja, enfim, a privatização. Isso é uma estratégia que nós temos que combater fortemente, fazendo um debate com a população e mostrando que, mais do que nunca, o metrô ele tem que seguir sendo uma empresa pública, uma empresa federal, e o que nós temos defendido é que é o que já deveria ter sido feito há muito tempo, é que no início do nosso governo nós vamos fazer o projeto de criação de VLTs, porque não somente houve um abandono, um equívoco completo da estratégia de transporte metropolitano pela sequência de governos do PSB, que optou por um projeto mal desenhado de BRT, que jamais seria BRT, nem seguiu as linhas básicas de um BRT, mas ainda está desconectado, quase parecido aí com um pouco da lógica das ciclofaixas, né, que parece um caminho de rato. Vai por um canto, você chega ali, por outro, você chega em outro local. Então, não tem uma dinâmica que se complementa. E esse é o desafio que a gente tem para o metrô. É garantir que o que já existe de metrô se mantenha como empresa federal, mas o VLT ele chega a ser quase 40% a 50% com menos custo do que o metrô. E ele tem a mesma funcionalidade para a realidade do Recife. E pode ser também de superfície. Então, nós defendemos a criação de uma linha de VLT saindo de Guabiraba até a Estação Central, no Recife, e mais outra estação que cruze de Camaragibe até a Estação Central e um cruzamento entre o metrô atual e essas 2 linhas para integrar o Recife e, numa sequência, fazer a ligação de Igaraçu até Recife e de Ipojuca até o Recife. Ou seja, essa sim, a gente passa com essa estrutura que pode parecer... O desafio é ter o projeto pronto para garantir os recursos. Nós vamos defender que seja um projeto federal implementado junto ao Metrorec. Se o governo federal não tiver interesse, o governo do Estado pode executar isso, porque não é um projeto caro. O desafio é definir prioridades, seja utilizando uma faixa da Avenida Norte, por exemplo, ou da Caxangá. É importante dizer que o VLT ele ocupa um espaço basicamente o mesmo do que um corredor de ônibus. É diferente de um metrô que precisa de uma estrutura muito maior. Então, tem possibilidade e nós vamos fazer. Esse é o desafio que quem quer defender o interesse do povo de Pernambuco vai fazer. Candidata Cláudia Ribeiro, também sobre o mesmo tema.
É bom lembrar que essa proposta de estadualização, que é um caminho para a privatização, é um projeto combinado de Bolsonaro, um acordo entre Bolsonaro e Paulo Câmara. Bolsonaro não executou esse projeto sozinho. É um projeto que caminha para a privatização. E sobre privatização, a gente tem exemplos aqui que só causaram ainda mais penúria ao nosso povo, como, por exemplo, a CELP. A CELP ela foi privatizada no governo de Jarbas com a promessa de que o serviço ia melhorar e que a conta de luz ia baixar. E o que a gente está vendo é exatamente o oposto. Serviços precarizados, que não chegam, né, para a maioria da população, e a conta de luz aumenta cada vez mais. E aquelas pessoas, sobretudo desempregados e pobres, que não têm dinheiro para pagar a conta, são criminalizados, são tratados como marginais. Então, a privatização ela tem esse propósito. E a gente falar de mobilidade não é apenas o metrô, né? A gente falar sobre todo o sistema de transporte que a gente tem, por exemplo, os ônibus. Os ônibus eles são uma concessão do Estado aos empresários que, em plena pandemia, demitiu mais de 3 mil trabalhadores, que aumenta a passagem em todos os ônibus, é extremamente precário, condena a população a uma situação vexatória todos os dias. Inclusive, as mulheres, que eu estava dizendo naquele ponto anterior, são submetidas aos ônibus superlotados, sofrem assédio, são as mulheres, seja no ônibus e no metrô. Então, é necessário a permanência do metrô estatal, com verbas públicas, com orçamento público, para que seja atendido, seja um direito, que a gente é uma afirmativa, e é isso. O ir e vir, a mobilidade é um direito humano, é um direito de ir e vir. Na medida em que você não tem garantias do Estado, essa condição, esses instrumentos, né, o ônibus, o metrô, você está sendo impedido do seu direito de ir e vir. Então, e para manter o metrô e todo o seu investimento, dinheiro público, orçamento público, e naquela lógica que a gente falou, e para isso a gente precisa inverter, não é? A gente tem um negócio chamado Lei de Responsabilidade Fiscal, que só serve para taxar investimentos sociais. Então, a gente propõe uma lei de responsabilidade social, não é? A taxação dos ricos, das grandes fortunas, para que a gente possa ter dinheiro público investido onde ele tem que ser investido, inclusive no transporte, que é um direito. E as empresas de ônibus, elas precisam ser uma concessão do Estado, ela não pode servir para enriquecer um punhado de empresários que vivem numa vida boa, enchendo seus bolsos de dinheiro à custa do sacrifício das pessoas. Inclusive, houve uma diminuição das pessoas que usam o ônibus porque não tem dinheiro para pagar passagem, diante do desemprego, do rebaixamento, né, do nível salarial, né, a juventude, né, os trabalhadores, inclusive, para saírem, para procurar emprego, não pode porque não tem como pagar a passagem. Então, o transporte, né, o transporte ele precisa ser estatizado, tem que estar sobre organização do Estado e sobre controle dos trabalhadores, conselhos que reúnem os trabalhadores do transporte coletivo, a comunidade, a juventude, para que decidam e organizem como é que tem que ser esse transporte. E, como a gente falou com relação ao metrô, somos contra a estadualização, que é um meio de privatização. Uma tarifa social rumo à taxação zero, porque como o ir e vir, o transporte, a locomoção é um direito, tem que ser totalmente garantido pelo orçamento público e o direito à população a ter acesso pleno, com dignidade, inclusive estudar outros meios, como a ferrovia, é uma perspectiva nesse sentido. Mas, se não for nessa lógica de você, né, deixar de fazer com que o transporte seja um meio de enriquecimento a um punhado, né, de empresários, e sim a garantia para que a população tenha o direito ao acesso a se locomover com dignidade e com planejamento. Vamos agora à última pergunta, antes das considerações finais, a pergunta número 7. Vamos escolher o tema. E o tema: educação e esporte. Boa noite a todos. Eu sou Mariana, estudante de administração, e a pergunta é a seguinte:
O contexto atual da rede de ensino estadual é marcado por uma grande evasão escolar, além de casos recorrentes de crianças e adolescentes inseridos em um contexto de vulnerabilidade social, vítimas de violência doméstica com casos de gravidez precoce ou uso de drogas. Percebe-se a necessidade de uma maior integração entre o serviço social, como assistentes sociais e psicólogos, e as escolas. A Lei Federal número 13.935, de 2019, determina a oferta do serviço social nas escolas, porém o Estado vem enfrentando dificuldades nesse reforço. Qual a sua proposta para uma integração eficaz, de modo que haja o acompanhamento de crianças e adolescentes para garantir sua permanência e formações de maneira digna nas escolas? Candidato Jones Manuel vai responder a pergunta. Então, eu sou professor e falar de educação chega a ficar animado quando eu vi o tema da pergunta, porque, veja, há um mito que Pernambuco tem a melhor educação do Brasil. E, como eu já disse, isso é um mito, isso é um absurdo. E vamos colocar alguns dados aqui para a gente pensar. Primeiro, dos 40 mil professores da rede, só 20 mil estão concursados. Metade dos professores da rede estão em contratos precários, estão, inclusive, sofrendo assédio moral, ou sendo obrigados a fazer campanha para o candidato do PSB, o Danilo Cabral, né, que todo mundo que é professor, trabalhador, funcionário público, que não tem um concurso, sabe o que é que está acontecendo nesse momento na máquina do governo do Estado. Você pega a infraestrutura das escolas, o que a gente tem são basicamente escolas caindo aos pedaços, que não têm o básico de banheiro, de biblioteca, de refeitório, de laboratório de química, de biologia, e que são transformados em escola em tempo integral. Aconteceu isso com a minha escola, que eu fiz o ensino médio, o Augusto Severo, lá em Porta Larga. A escola, do mesmo jeito, transformaram a escola em tempo integral, não passou por nenhuma reforma. O nível de abandono da infraestrutura escolar é tão grande que o governador Paulo Câmara, em 8 anos de governo, ele prometeu construir 200 quadras poliesportivas, quadras cobertas, né? Ele não entregou nem 150. Essa é a situação da infraestrutura escolar em Pernambuco. Aliado a isso, você tem um problema clássico, que é o problema, por exemplo, das merendas. Durante a pandemia, quando as aulas foram suspensas, o que deveria ter sido feito, o que o governo do PCB faria, transformaria a cozinha das escolas em cozinhas comunitárias para um programa emergencial de combate à fome. O governo do PSB mandou as crianças para casa e deu R$50 por mês para cada estudante se alimentar. R$50 por mês no lugar da merenda. Aliado a isso, aqui o governo do senhor Paulo Câmara nunca cumpriu o básico de 30% do PNAE, né, o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, que é uma política importantíssima, inclusive para incentivar a agricultura familiar, a agricultura camponesa, e garantir comida de qualidade para as crianças e adolescentes, sem veneno, sem agrotóxico. Isso nunca foi cumprido, o mínimo de 30% aqui em Pernambuco. E o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos para a Merenda Escolar foi criado e nunca saiu do papel. É só uma rúbrica, nunca teve orçamento, nunca teve nenhuma política efetiva. E aí, quando a gente olha esse quadro, a falta de uma equipe multidisciplinar que incorpore assistentes sociais, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, é uma expressão mais complexa de um problema maior. As escolas aqui em Pernambuco, elas têm péssimas condições de trabalho. Até esse ano, os professores não recebiam piso e, na prática, continuam não recebendo, porque no salário base, no contra-cheque, não está o piso da categoria de professores, atinge um piso com vários penduricalhos, né? Bônus, gratificação e não sei o quê. Bônus, inclusive, que vai até no nível de aprovação. Então, o professor não pode reprovar se for o caso, porque se ele reprovar, reduz o salário dele. Queria ser uma pressão institucional para aprovação automática. Então, o que é que a gente precisa? Primeiro, um verdadeiro modelo de escola de tempo integral, baseado nos CIEPs de Brizola, no Rio de Janeiro. Segundo, a gente precisa de uma reforma na infraestrutura em 80% do aparato escolar do Estado, no mínimo. Garantir condições dignas para os alunos ficarem nas escolas. Precisa garantir, de verdade, o piso da categoria, fazer concurso público. Pernambuco precisa urgentemente de concurso público para professor. O concurso do último domingo agora não tinha nem 3 mil vagas. A gente precisa mudar o projeto político-pedagógico, envolvendo um grande debate com toda a sociedade pernambucana, os trabalhadores e trabalhadoras de educação, os movimentos populares, sobre que projeto educacional a gente quer, e a gente precisa fazer com que a escola seja esse lugar de garantia e efetivação de direitos. A partir daí, a contratação de assistentes sociais, psicólogos, fonoaudiólogos, tudo para o concurso público, vamos, gente, acabar com essa safadeza de contratos precários, porque os profissionais merecem emprego digno e de qualidade.
Sobre o mesmo tema, o candidato João Arnaldo. Assim como a política de marketing estabelecida na estrutura da gestão de Paulo Câmara, a educação ela também tem sofrido como uma vítima dessa lógica de organização e de comunicação com a população, que é, na verdade, uma grande fraude eleitoral. Observem bem que a lógica da nota do IDEB ela respeita 3 elementos: a proeficiência em português e matemática, o índice de aprovação e o índice de evasão escolar, como índices referências para a construção da nota. E as gratificações, que são o que garante um mínimo de renda para o professor, para a classe trabalhadora da educação em Pernambuco, ela depende basicamente dessas duas demandas que acabam, de certa forma, maquiando um pouco o resultado. Nós vivemos, na verdade, uma incerteza de qual é realmente a nota de Pernambuco, porque hoje, se um professor, ele vendo que o aluno tem poucas condições de ser aprovado, precisa de um reforço, e ele não aprovar aquele aluno, ele é cobrado pelos demais, porque todos os demais professores daquela escola vão ter um salário rebaixado, quando, na verdade, ele devia ser apoiado para dar uma melhor assistência a esse aluno. A outra questão é com o abandono escolar, muitas vezes levado por conta de situações econômicas e problemas na família, que é fundamental a interlocução com o SUAS, o Sistema de Assistência Social, o Sistema Único, fortalecendo a contratação de assistentes sociais, de psicólogos, integrado a uma rede de políticas de direitos, para garantir que a família desse aluno, para além do próprio aluno, muitas vezes as dificuldades vêm do próprio núcleo de apoio familiar. Situações em que a mãe, por exemplo, cuida sozinha da família e o estudante, ou aquela aluna ou aquele aluno, muitas vezes dá um suporte dentro de casa porque não tem nenhum outro suporte de política pública para chegar junto daquela família. Então, é fundamental que a escola seja um centro de articulação da comunidade, para que o estudante, para que cada estudante possa entender, compreender o seu local dentro daquele território, as complexidades socioeconômicas, políticas, que funcionam dentro daquele território como uma aprendizagem em que a escola traga a teoria e a prática na transformação da vida daquela pessoa e ela compreenda o desafio de transformar também a sua sociedade, a sua coletividade, a sua comunidade. Então, há uma grande transformação a fazer. Nós defendemos, claro, a educação em tempo integral, mas não uma educação em tempo integral do marketing. Muitas das escolas que estão caracterizadas como educação em tempo integral, o aluno entra de 8 horas e sai às 2 da tarde, com professores que têm a carga horária ampliada, sem nenhum tipo de apoio. Ou seja, nós temos que ter um número maior de professores. É claro que menos da metade dos professores com cargo obtido por concurso público é uma política de estratégia gerada para precarização e controle político. As indicações, sequer a escolha dos diretores de escola tem algum tipo de participação da comunidade escolar. Então, tem que ter transparência, participação, controle. A escola tem que ser o espaço de orgulho da comunidade, para que o estudante possa ir para a comunidade sabendo que ele vai levar a uma transformação para além da integração das políticas públicas e que a escola seja um centro integrador e difusor dessas políticas. A grande transformação de oportunidades, ela se dá pela educação, sim, mas não pode ser com marketing, não pode ser com a distração da lógica de estruturação, inclusive a partir, por exemplo, de uma nova forma de lidar com prevenção de problemas, como a violência, ou mesmo com relação à saúde pública. Nós temos o desafio, por exemplo, de trazer alimento de qualidade para dentro das escolas. A meta de 30% da legislação que não é cumprida, e o Estado não compra nem 14%, pode chegar a 80%, que é o que está no nosso programa de governo. Essa foi a última pergunta. Estamos chegando ao final do nosso debate e gostaria de pedir para cada um dos candidatos façam as suas considerações finais e, naquela mesma ordem inicial, cada candidato vai ter direito a 2 minutos. Então, a ordem ficou a Cláudia Ribeiro, o Biraci Olímpio, o Jones Manuel e o João Arnaldo. Cláudia, considerações finais. E obrigado pela participação. A gente agradece novamente, a grande oportunidade, como já foi dito aqui, infelizmente, pela cláusula de barreira, um partido como o nosso, que tem 30 anos de existência, que está em todas as lutas do PSTU. Vocês não verão a gente no programa eleitoral que começará agora no dia 26. Infelizmente, algumas grandes
redes, né, de jornalismo não nos chamarão. Portanto, esse espaço aqui para a gente é extremamente importante para que a gente possa falar do nosso programa e da necessidade das nossas candidaturas, a gente tê-la como instrumento de organizar a nossa classe e a juventude. A gente está vivendo agora esse momento eleitoral num momento dramático da vida da classe trabalhadora. São 33 milhões de pessoas que passam fome, né, não têm emprego, estão vivendo uma situação bastante profunda de miserabilidade em razão desse governo Bolsonaro. Portanto, como a gente disse anteriormente, a primeira tarefa é destruir, colocar abaixo esse governo. Mas isso será necessário, e, sobretudo agora, inclusive, com a ameaça, não é, a um golpe, né? E quem mais vai sofrer somos nós, da classe trabalhadora, que seremos impedidos, inclusive, da gente resistir contra essas políticas. Mas aqui no Estado de Pernambuco, nós fazemos um chamado ao nosso programa, às candidaturas do PSTU. Temos aqui a companheira Simone Fontana, deputada federal, o nosso vice Deise, que é a nossa candidata ao Senado, para a gente construir Pernambuco para a classe trabalhadora, com um orçamento público, atacando, porque nenhuma colocação que foi feita aqui, não é? Se não enfrentar os ricos, se não enfrentar as grandes fortunas, não será possível a gente apresentar qualquer programa de alternativa para a nossa classe, para a classe trabalhadora, para a juventude que está aqui, para a juventude que está lá fora, que não tem educação pública, não tem saúde pública, não tem perspectiva de futuro. E aí, nesse sentido, não é possível a construção da unidade, né, de conciliação de classe com os ricos. Considerações, candidato Jones Manuel. Primeiro, eu quero agradecer muito essa oportunidade em voltar ao FPE, a minha casa, onde eu me formei, e quero dizer o seguinte: toda eleição aparece um certo discurso, né, meio que possibilista, não vamos votar em quem está ganhando, vamos ver o menos pior. Chega. Acho que acabou o momento da gente votar no menos pior. Acho que a gente tem que votar no melhor. Acho que a gente tem que afirmar um projeto. Acho que a gente tem que defender o que acredita. Nessa história de menos pior e de menos pior, a gente parou em Bolsonaro. A gente precisa marcar a posição, a gente precisa afirmar um projeto político. E a gente tem um projeto, o Programa Socialista para Pernambuco. Nesse espaço eu procurei fazer uma fala até diferente do que normalmente eu faço, né? Procurei ser um pouco mais técnico, por assim dizer, mas para mostrar que a nossa candidatura não é só uma candidatura radical e revolucionária, porque nós somos comunistas. A nossa candidatura não é só uma candidatura de dois trabalhadores, um homem negro e uma mulher negra que vieram da periferia com minha vice Raline Almeida. A nossa candidatura também é a mais preparada. Tudo que a gente falou aqui é fruto de acúmulo e de estudo coletivo. Não foi nenhum marqueteiro, não foi nenhuma agência de marketagem que ficou soprando os dados no ouvido com ponto eletrônico, não. É fruto de acúmulo coletivo, de debate no Partido Comunista Brasileiro. Então, esse é o momento de vocês querem derrotar o PSB, a gente também quer. Vocês querem derrotar Bolsonaro, a gente também quer, mas vamos fazer isso na positiva, afirmando um projeto, derrotando Bolsonaro no plano nacional, mas também enfrentando o neoliberalismo e aqui em Pernambuco, enfrentando o projeto falido do PSB e a falsa oposição de direita. A gente precisa de um projeto de poder popular, de trabalhadores e trabalhadoras no poder. A gente precisa resgatar o espírito de rebeldia tão presente na história pernambucana. E, para isso, dia 2 de outubro, vote 21. Para quem é mais velha, a referência faz o 21. Obrigado. Considerações finais do candidato João Arnaldo. Eu queria, antes de tudo, agradecer a oportunidade desse espaço tão fundamental, que eu acho que é na terceira eleição que tem esse debate, a quarta eleição que o Observatório organiza esse debate. Eu queria fazer uma saudação especial à professora Bruna e à aluna Mariana, que fez a fala inicial, em nome de todos os estudantes que fizeram parte dessa construção. Eu queria dizer a vocês o quanto é importante para Pernambuco, para Recife, nas eleições municipais. Vocês não parem de fazer esse espaço. Eu queria lamentar aqui a ausência dos demais candidatos. É fundamental que a gente cobre a necessidade, a honestidade do debate, porque não vai haver mudança sem essa consciência crítica coletiva, e ela se dá através desse tipo de espaço. Queria reforçar a importância da gente fazer uma grande transformação na política brasileira com a derrota fundamental
do bolsonarismo e do fascismo nessa eleição. Isso é um consenso, pelo menos aqui, entre os candidatos que estão nessa mesa. Mas nós precisamos garantir que isso aconteça como um elemento de sobrevivência de um ambiente civilizatório no Brasil. Nós vamos continuar disputando políticas, formas de visão política, formas de discussão sobre modelo de gestão, mas nós estamos falando agora do risco de entrar num processo crítico de uma tragédia social que não pode se repetir como aconteceu em 64. O nosso partido defende a eleição de Lula como a chance concreta da gente fazer essa virada nesse momento crítico da história brasileira, mas não vamos sair das ruas. Não vai ser apenas elegendo Lula. Nós temos que eleger um Congresso que não seja aliado com os projetos de retirada de direitos que estão em todas as demais candidaturas tradicionais colocadas na eleição estadual. Queremos criar o Pernambuco que nunca existiu. Pernambuco de igualdade, de oportunidade para o nosso povo, ele nunca existiu. Esse é o desafio que nós temos de criar uma nova história para Pernambuco e retomar um processo de construção de afirmação de direitos para o Brasil.